Ok, pessoal, hoje é a nossa sétima aula de conteúdo. A gente vai continuar a discussão sobre eletrostática. Desculpa, eu peguei o slide errado aqui. Na aula passada a gente começou a falar sobre como é que você pode obter o campo elétrico de outra forma. Na verdade, como é que a gente pode obter o potencial, né? E nesse caso a gente está recorrendo às equações de Laplace, que seria um método alternativo da gente resolver um problema da eletrostática. E geralmente a gente usa esse tipo de abordagem quando nós não temos controle sobre uma certa distribuição de cargas. Porque se a gente conhecesse a distribuição de cargas, seria mais tranquilo seguir a forma usual que a gente vem fazendo, né? Conhecendo o lambda, o sigma, o rho, a gente poderia calcular o potencial, por exemplo, e na sequência calcular o campo elétrico a partir dessa expressão aqui. Mas como eu falei na aula passada, nem sempre a gente consegue conhecer a distribuição de cargas, nem sempre é possível estabelecer a priori. E aí, nesses casos, a gente não tem como usar esse caminho que foi apresentado no capítulo anterior. Então, existem outros métodos alternativos, como a equação da Laplace, o Poisson, e o próprio método das imagens. Só que esse método das imagens, eles não serão abordados, ele não será abordado aqui na nossa disciplina. Embora eu tenha colocado nas notas de aula que vocês estão aí com elas e também fiz algumas aplicações. Então, essa equação da Laplace, é o Laplaciano igual a zero, essa equação aqui serve para você encontrar o potencial numa região onde você não tem carga, tipo, você tem uma carga ali, alguma coisa que gera um campo elétrico, e consequentemente o potencial, mas, tipo, se você quiser analisar o fim num ponto em que a distribuição é zero, do ρ é zero, então você tem que resolver essa equação. Então, temos uma equação diferencial parcial, que pode ser escrita em coordenadas cartesianas, ou esféricas, ou cilíndricas. Isso vai depender do problema em si. E só que isso aí é padrão, é a forma geral da solução. Então, o que você vai ter que fazer é usar as condições de contorno adequadas para o problema, e aí, a partir disso, encontrar o φ. Descobrir as constantes que aparecem na solução, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, caso você tenha a equação, caso você queira saber o potencial onde o ρ é diferente de zero, então você vai ter que partir para a equação do Poisson. Muito bem. Então, o nosso propósito hoje é resolver a equação de Laplace em coordenadas esféricas. A gente já falou um pouco sobre isso na aula passada, pelo menos sobre a fórmula do Laplaciano a gente já falou, e hoje eu vou simplesmente usar isso e resolver a equação parcial. Vou obter a solução geral, a nossa ideia é chegar nessa expressão aqui, ó. Depois que a gente fizer isso, nas próximas aulas a gente vai fazer aplicações. Um problema que se encaixa nessa descrição aqui, nesse potencial, é o problema de uma esfera condutora colocada no campo elétrico. Então, a gente vai levar em consideração as condições, problema específico, e, a partir disso, descobrir essas constantes que aparecem aqui na solução. Então, basicamente, essa vai ser a nossa conduta aqui, nosso procedimento, porque a solução geral vai ser sempre a mesma coisa, vai ser dada por isso, tá? Pelo menos se você tiver o problema em que o potencial é expresso em coordenadas esféricas, e aí depois basta só que você adapte essa solução às condições de contorno, vai ser o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, hoje nós mostraremos como é que a gente pode chegar nessa solução aqui. Então, vamos lá. Só que antes de fazer isso, eu queria falar sobre a equação de Legendre, que é algo que a gente vai precisar no meio do caminho aí, pelo menos na parte angular, porque a gente vai ver que você vai ter uma parte angular e uma parte radial na solução, e aí na parte angular aparece a equação de Legendre, e é preciso que a gente tenha conhecimento sobre isso. Eu vou fazer uma pequena revisão, não vou fazer um tratado sobre a equação de Legendre, isso levaria algumas aulas para a gente discutir em detalhes toda a equação, as suas soluções, enfim. Mas hoje eu vou só colocar de forma geral a equação, escrever as suas soluções, algumas delas, e fazer algumas considerações, tá bom? Todo mundo aí fez física matemática já viu essa equação? Fazendo agora. Tá fazendo agora? Bom, eu espero assim que o que eu coloquei aqui seja suficiente para vocês seguirem em frente na disciplina de eletro, mas interessante seria realmente fazer uma abordagem mais aprofundada
Então, aconselho pegar notas de aula que eu coloquei aí, que são baseadas no livro da Mary Boas, que eu acredito que seja o livro que você está utilizando aí, Pedro, em Física Matemática. Então, vocês vão chegar lá daqui para o final do período, mas se quiser adiantar, já tem aí, tá bom? Então, assim, a equação de Legendre é a equação diferencial ordinária, então ela envolve derivadas ordinárias, ela é homogênea, é de segunda ordem, porém tem um probleminha que não nos permite usar aquele método mais simples que a gente já conhece, da equação auxiliar, que é a situação, o caso que você tem agora coeficientes que não são mais constantes. Então, a nossa equação é assim, ó, é um menos x2, d2f, dx2, menos 2x, mais n, que multiplica n mais 1. Esse n é um número, é uma constante, tá bom? Daqui a pouco a gente vai argumentar sobre quais devem ser os valores que ele pode assumir. Isso aqui vai ser igual a zero. Sim, faltou a derivada primeira. Desculpa, gente, faltou aqui. Deixa eu apagar melhor. Então, aqui teríamos ainda df, dx. E, por fim, o termo n, que multiplica n mais 1, f, tudo isso igual a zero. Então, aquilo que eu falei, a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, a derivada maior é uma derivada de ordem 2, ela é homogênea, o lado direito é zero, porém os coeficientes não são constantes. Então, geralmente quando a gente está trabalhando na equação de segunda ordem, né, e você tem coeficientes constantes, você usa aquele método dos 3 passinhos, né, de resolver achar as raízes da equação auxiliar, e beleza, é fácil montar, mas aqui não. Aqui o negócio é um pouco mais complicado. Então, não dá para você usar aquele método em que você simplesmente tem uma equação de segundo grau para resolver, né? Achar as raízes. Aqui a situação é um pouco mais complicada. Bom, e qual seria então o caminho para a gente obter as soluções dessa equação? Bom, existe um método chamado de método de Frobenius. Esse método ele basicamente consiste em você assumir que a solução dessa equação ela é uma série infinita de potências, ok? Então, é nisso que consiste o chamado método de Frobenius. Vou colocar aqui. Método de Frobenius. Sim, essa equação aqui recebeu o nome da equação de Legendre, né? Porque foi esse cara que encontrou a solução, Legendre, obviamente. Mas é uma das equações especiais que aparecem na física. Na física existem equações diferenciais que aparecem tanto que elas são chamadas de equações especiais e é bastante comum você encontrar nos livros de física matemática a solução dessas equações. Então tem a equação de Legendre, tem a equação de Bessel, tem a equação de Hermite, que aparece em mecânica quântica, tem a equação de Laguerre, que aparece em mecânica quântica, enfim, tem várias que aqui e ali elas estão aparecendo aí para a gente. E conhecendo as soluções, você não precisa descobrir a roda, refazer essas equações. Já tem soluções bem estabelecidas. Bom, então, no que consiste o método de Frobenius? Se a gente fosse encontrar a solução dessa equação mesmo, fazer os cálculos, a gente teria que assumir que o f de x é uma soma, certo? De um a de i, x elevado a i. É como se você estivesse agora assumindo que você tem uma função, e essa função é expressa como se fosse uma série de inteiro, uma série infinita de potências. Então, o trabalho da gente consiste em descobrir quem são esses coeficientes que aparecem aqui, ou pelo menos as relações que existem entre eles. Okay? Então, é assim que funciona esse método, ele é baseado nessa ideia aqui, de você entender que a sua solução, a sua função que satisfaz essa equação, ou as soluções, né, elas podem ser escritas assim como uma série infinita de potências. O fato é que quando a gente encontra essa série e analisa direitinho essa série infinita, você termina descobrindo que só existem soluções regulares no intervalo entre -1 e 1. Quando eu falo regulares, estou dizendo o seguinte, que essa soma infinita só vai ser finita para o intervalo de x entre -1 e 1, tá bom? A princípio seria isso para qualquer valor de n. Agora, se você quiser incluir os extremos, tipo, o que é que você quiser incluir, que vá de -1 até 1, então esse n que aparece aqui tem que ser 0, 1, 2, 3, enfim.
E aí, nesse caso, você vai ter a solução como sendo polinômios de grau n. Polinômios pares e ímpares, que são chamados de polinômios de Legendre. Beleza? Então, assim, as soluções são regulares se você assumir soluções regulares. Ou seja, a súmula só vai ser finita, né? No intervalo. Deixa eu melhorar isso no intervalo, ficou meio. Nesse caso, eu vou incluir os extremos, porque é uma coisa que a gente precisa, vocês vão ver daqui a pouquinho. A gente está assumindo, então, que está colocando a situação em que você tem a regularidade de -1 até 1, não nesse intervalo incluindo os extremos. A gente está incluindo os extremos nesse caso aí, tá bom? Bom, então, soluções regulares no intervalo é -1 até +1 se o n for 0, 1, 2 e assim vai, tá bom? Então, é assim que a gente vai considerar. Então, só vai rolar isso aí, só vai rolar essa regularidade se a gente tiver esses valores para o n. Caso o n não assuma valores desse tipo aí, então você tem soluções regulares no intervalo de -1 até 1, só que sem os extremos, como eu falei. Tá beleza? E essas soluções, na verdade, serão polinômios de grau n. Tipo, quando você tiver n igual a 0, você vai ter um polinômio de grau 0, n igual a 1 vai ter um polinômio de grau 1 e assim vai. Então, você tem infinitas soluções que satisfazem essa relação aqui, são os chamados polinômios de Legendre. Tá bom, gente? Eu vou até colocar aqui a forma para vocês verem como é que seria a forma geral desse polinômio de Legendre, ou desses polinômios. Seria 1 sobre 2n. Isso a gente tem como mostrar, tá? 1 sobre 2n, n fatorial, derivada de ordem n. Esse nzinho que está dizendo que a ordem da derivada tem a ver com esse n aqui, ó, com o índice de x2 menos 1 elevado a n. Então, você pode construir qualquer polinômio que tem essa condição aí dessa regularidade, né, a partir dessa equação que é chamada de fórmula de Rodrigues. Ok? Deixa eu só conferir, é isso mesmo. Tá tudo certo. Bom, vocês têm alguma pergunta? Tá tudo claro para vocês ou não? Conseguiram entender pelo menos a ideia dessa... Eu não estou resolvendo a equação, óbvio, né? Se a gente gastaria mais de uma aula para fazer isso. Mas, assim, eu queria deixar claro o que é equação de Legendre e quais são as suas soluções, né? Então, a equação de Legendre é exatamente essa que a gente colocou aqui. Esse n, a princípio, ele não tem nenhuma condição sobre ele, tá bom? E aí, o fato de você ter uma equação que tenha coeficientes que não são constantes, coeficientes que dependem de x, nos leva a aplicar o chamado método de Frobenius. Ao aplicar o método de Frobenius e analisar a solução, a gente vai descobrir que as soluções regulares só acontecem entre -1 e 1, excluindo os extremos. Mas se você quiser incluir os extremos, então você assume que o n tem que ser 0, 1, 2, 3. E aí a série que era infinita passa a ser um polinômio de grau n. Então, para cada n específico, você vai ter um polinômio específico também de grau n. Tá bom? E então esses são os polinômios de Legendre, essas funções que aparecem aqui. Vocês vão ouvir falar nisso em outras áreas. Polinômio de Legendre. E eles tinham uma propriedade... Na verdade, essa condição que eu vou colocar aqui foi uma condição que é utilizada para a gente construir os polinômios. O P de qualquer n, se você tomar x igual a 1, você vai encontrar o valor 1, tá bom? Então, eles foram ajustados dessa forma, porque fica uma constante sobrando na hora de você construir a solução. Então, uma forma de você resolver isso é impor que, toda vez que você tomar x igual a 1, você vai ter p igual a 1 para qualquer valor de n. Beleza? Tá tudo certo ou não? Conseguiram entender isso? Alguém tem alguma pergunta? Vanso, Sanzer, Liliane, Elda. Beleza, tá aí, ó.
Tá tudo Beleza. certo. Pedro, você conseguiu, Pedro, entender a ideia qual é? Até aí sim, professor. Tranquilo. Beleza. Ok. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, Liliana, tudo ok? Beleza, então. Seguinte, eu vou só construir alguns polinômios só para vocês terem ideia de como é que a coisa funciona, a partir dessa fórmula aqui, né, dessa equação chamada fórmula de Rodrigues, tá bom? Assim, a princípio, quando você for aplicar o método de Froben, você não encontra dessa forma não, tá? Não vamos pensar que o negócio acontece dessa maneira. Você vai encontrar vários polinômios para cada valor de n. Aí depois a gente tem como usar uma chamada fórmula de Leibniz e trabalhar a equação de Legendre e chegar à conclusão que as soluções devem ser dadas dessa forma aqui. Muito bem, só para a gente entender como é que funciona, eu vou pegar alguns n's aqui, vou pegar n igual a zero, para vocês terem ideia. Então vamos lá. Vamos tomar n igual a zero, e aí a gente vai encontrar o p de zero, que segundo essa fórmula ali de cima, fórmula vermelhinha, vai ser 1 sobre 2 elevado a zero, 1 sobre 2 elevado a zero, zero fatorial, derivado de ordem zero, significa não derivar, de x2 menos 1 elevado a zero. Ou seja, isso aqui vai dar 1, né? Que 2 elevado a zero é 1, zero fatorial é 1. Esse termo elevado a zero aqui vai dar 1. E a derivada de ordem zero significa não ter derivada. Então, a gente já encontrou aqui um polinômio, que é o primeiro aqui, ó, é o P0 de 1. P0 de x, desculpa, vai dar 1. Beleza? A gente pode fazer a mesma coisa para o n igual a 1, então aqui vai ficar P1 de x. Aí teremos aqui 1 sobre 2 elevado a 1, 1 fatorial. Aí derivada de ordem 1, e geralmente a gente não coloca esse 1, nem colocaria o zero também aqui, mas de qualquer forma, quero manter o padrão. Aqui é ordem 1, desculpa. Bom, então teremos P1 de x como sendo 1 sobre 2, porque 2 elevado a 1 vai dar 1, 1 fatorial vai dar 1, derivada de x2 aqui vai dar 2x. Ok? Então, com isso, a gente vai ter P1 de x igual a 1. Então, já encontramos dois dos chamados polinômios de Legendre. Então, são infinitos, um para cada n, mas começa do n igual a zero. Bom, a gente pode fazer n igual a 2 só para ver o grau de dificuldade aumentar um pouquinho, mas aí depende do interesse. Você pode continuar fazendo até onde quiser. De qualquer forma, eu queria chamar a atenção de vocês, já de duas coisas a princípio. Grau zero vai dar um polinômio de grau zero, que é uma constante. N igual a 1 vai dar um polinômio de grau... Sim, aqui faltou o x, né? Foi mal, botei um aqui, é x, gente. Aqui vai dar x, desculpa aí. Esqueci de x. Né? O P1 de x vai dar o próprio x, né? É um polinômio de grau 1. E ele só tem um termo x, interessante. Se você pegar o P3, vai ter o termo x e o termo x3. Não tem o termo x2 nem o termo de ordem zero. Então, além de você, desse índice aqui, estabelecer o grau de polinômio, ele estabelece a paridade. Ele diz se o polinômio é par ou ímpar também. Tipo, vocês vão ver o P2. O P2 vai ter só o termo constante e o termo de ordem 2. Não tem o termo de ordem 1, porque ele é par. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 ao quadrado, 2 fatorial. Aqui vai ficar a derivada segunda de quem? De x2 menos 1 ao quadrado. Tá bom? Então, isso vai ficar assim, ó. 1 sobre 8, né? Aqui vai dar 8, porque vai dar 4 vezes 2. Aí vamos pegar a derivada da derivada primeira disso aqui. Então, vai dar a derivada primeira, vai dar 2 vezes x2 menos 1 vezes 2x, correto? Isso aqui é o valor da derivada primeira desse camarada aqui, ó. Cabe 2, vai ficar 1 aqui em cima, e você deriva a parte interna, que vai dar 2x. A gente já pode começar a simplificar aqui. Aqui vai ficar 1 quarto. 1 meio, desculpa. Aqui tem 2 vezes 2, vai dar 1 meio. Deixa eu escrever embaixo, é melhor.
Então, o P2 de x vai virar assim. 1 meio. Agora vamos derivar esse camarada que está aqui dentro. Então, aqui a gente vai ter derivado do primeiro, vai dar 2x, vezes o segundo, que vai dar x, mais o primeiro, que é x2 menos 1, vezes a derivada do segundo, que vai dar 1. Então, foi isso que a gente encontrou. E aí o P2 de x vai ficar assim, ó. X quadrado mais x quadrado, que aparece aqui. Então, teremos aqui 1 meio de 3x quadrado menos 1. Pronto. Encontramos um outro polinômio aqui. Polinômio de grau 2. Então, vocês estão vendo que o grau maior desse camarada aqui é 2, ó. Realmente é um polinômio de grau 2. E que ele é um polinômio par, porque você não tem termos ímpares aqui. Você não tem um termo de ordem 1, por exemplo, é o x. Tá bom? Mesma coisa o x, não tem nada com 0. E o termo 0 só tem um termo 0 de fato aqui, o termo de ordem 0. Se você for calcular o P3, que vai ter derivada terceira, vai dar mais trabalho, mas você vai encontrar o termo x e o termo x ao cubo. E mais ninguém. Tá? E aquela propriedade realmente que o P de 1 vai dar 1, você pode verificar em todos os casos aí. Você pode analisar em todas as situações. Tanto para n igual a 0, quanto para n igual a 1, quanto para n igual a 2, você verifica isso. Se você tomar x igual a 1, em todos os casos que a gente fez aqui, você vai perceber que realmente o P vai dar 1. Quer ver? Ó? Aqui vai dar de fato, que é constante. Você tomar x igual a 1 vai dar 1. E aqui x igual a 1 vai dar 3 menos 1 sobre 2. Ou seja, vai dar 1 também. Beleza? Então, assim, basicamente é isso. Seria isso que eu queria falar sobre método Froben, sobre, desculpa, a equação de Legendre. Para um estudo mais detalhado, vocês podem pegar qualquer livro de física e matemática, eu aconselho número boas. Mas tinha uma coisinha que eu queria falar também, antes da gente encerrar e começar a voltar para o eletromagnetismo, seria o fato que nem sempre essa equação se apresenta dessa maneira aqui, com essa cara. Nem sempre você tem derivadas de f com respeito a x. Às vezes você tem derivadas disso com respeito a outra variável, como por exemplo θ. Então, tipo, se você fizer a mudança de variável aqui de coordenada, chamar o x como sendo cosseno de θ, aqui, deixa eu ver. Você fizer essa mudança, que geralmente é assim que aparece na física, tá? Mecânica quântica aparece dessa forma, em eletromagnetismo aparece dessa maneira também. Então, nesse caso, a sua equação vai virar 1 sobre seno de θ, d de θ, seno de θ, aqui vai aparecer df de θ, igual a menos n mais 1 vezes f. Então, sua equação fica dessa forma aí. Então, é a mesma equação de Legendre, só que expressa de outra forma, expressa em termos da variável θ. Tá bom? Deixa eu só conferir que está tudo certo. É isso mesmo. Bom, obviamente, como você mudou a variável, então, os PDN agora de cosseno θ, ele não será mais PDN de x, né? São soluções regulares. Soluções regulares. Essa equação aí, obviamente, né, da equação de Legendre, só que no intervalo que vai de 0 a π. Deixa eu só explicar por quê. No intervalo que você tem um θ variando de 0 até π. Pronto. Por quê? Porque se você fizer a mudança para o x, como a gente colocou aqui, o x, quando você tomar x igual a 1, você tem cosseno de θ igual a 1, ou seja, o θ tem que ser 0. Quando você tiver no extremo menos 1, você vai ter que ter o cosseno de θ igual a menos 1, ou seja, θ igual a π. Consequentemente, menos 1 até 1 para o x, a gente entende que vai ser 0 até π para o θ. Perfeito, gente? Tá tudo certo? Aí, como é que seriam as soluções?
Ao invés de você ter o x aqui, seria cosseno. Então, tipo, P1 de cosseno seria só cosseno de θ aqui. P2 de cosseno seria 1 meio de 3, cosseno ao quadrado menos 1. E assim vai. Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim, professor. Tudo certo. Beleza, então. Bom, eu chamei a atenção dessa mudança aqui, ó, desse aspecto, porque vai ser exatamente nisso que a gente vai se deparar daqui a pouquinho. Isso aqui que a gente vai se deparar daqui a pouco. Então, na nossa equação, a gente vai ter uma constante aqui. Eu vou dizer que essa constante tem que ser n, que multiplica n mais 1, para que você tenha soluções regulares nesse intervalo aqui. E pronto. Vai ser só isso que a gente vai fazer. Então, eu não preciso refazer, encontrar a solução da equação, porque eu já tenho conhecimento da equação de Legendre e disso que a gente acabou de falar. Muito bem. Então, vamos lá. Então, o próximo passo a gente é resolver a equação Laplace em coordenadas esféricas. Aqui a gente volta para o eletromagnetismo. Muito bem. Eu vou só pegar a figurinha que a gente fez na aula passada e colocar aqui para a gente relembrar a situação e pegar também a expressão do Laplaciano, que a gente já escreveu também de forma geral na aula anterior. Quer dizer, de forma geral não, a gente escreveu em coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas. Então, nesse momento, eu vou precisar de coordenadas esféricas, vou pegar a expressão que a gente colocou. Bom, aqui a gente tem as coordenadas esféricas, que são essas aqui, né? R θ Vou só colocar para lá. Bom, e chama atenção também sobre a variação dessas coordenadas, né? Como é que elas variam. Bom, o R varia de 0 até infinito, né? O θ varia de 0 a π e o φ varia de 0 até 2π. Então, assim que a gente define essas coordenadas, né? As chamadas coordenadas esféricas. Vou baixar só um pouquinho aqui. Bom. Então, eu poderia dizer que o R está entre 0 e infinito, que seria o intervalo do R. O intervalo do θ vai ser de 0 até π, seria isso aqui, ó. E o φ, ele vai variar de 0 até 2π. Então, é assim como a gente define as coordenadas esféricas, tá? 0 até 2π. Meter esse zero aqui, ficou meio esquisito. Não sei se vocês perceberam, mas os extremos são de 0 a... Tá vendo? Os extremos incluem 0 e π. Então, essa necessidade da gente ter soluções regulares entre 0 e π tem a ver com esse comportamento aqui, com essa definição. Tá bom? Então, não é à toa que a gente exige que as soluções sejam regulares nos extremos. A gente exige que as equações de Legendre elas apresentem soluções regulares nos extremos, porque o x para a gente, o θ para a gente vai ser justamente o θ das coordenadas esféricas, que variam de 0 até π. Então, a gente precisa que as soluções sejam regulares em todo o intervalo que o θ possa assumir, para todos os valores que ele possa assumir. Beleza? Por isso que a gente fez essa exigência aí. Bom, a gente tem um Laplaciano também, para esse sistema de coordenadas, que foi colocado na aula passada. Essa expressão aqui, ó, esse é o Laplaciano, tá bom? E aí eu vou fazer uma condição, vou considerar um caso especial para essa nossa análise aqui. Desculpa. Eu vou considerar que o potencial ele vai depender só de θ e de R. É uma situação particular, mas é uma situação em que você tem alguns casos práticos. Então, isso aí que seria a forma geral, né, de tudo que a gente já colocou aqui até então. Muito bem.
Esse aqui é o nosso Laplaciano, só para relembrar, só para a gente ficar olhando para ele. Então, nossa proposta é resolver a equação de Laplace em coordenadas esféricas. A equação, a gente sabe que é Laplaciano de φ igual a zero, tá bom? E aí, a nossa hipótese, para começar, vai ser supor que, embora quando você trabalha com coordenadas esféricas, o potencial possa depender das três coordenadas, mas a gente vai assumir, para os nossos propósitos aqui, que o φ ele seja função só de r e de θ, tá bom? De forma geral, seria função das três coordenadas. Mas em alguns casos específicos, alguns problemas práticos, o φ depende só de r e θ, então a gente vai considerar isso para simplificar nosso estudo e poder também utilizar nesses problemas aí que eu acabei de falar, nesses problemas particulares. Muito bem. Obviamente, quando você considera o φ função só de r e θ, na equação na própria expressão do Laplaciano, não vai aparecer essa derivada aqui. Gente, eu fiz besteira, eu coloquei aqui φ, aqui é θ. Aqui é θ, desculpa. E eu peguei o Laplaciano coordenadas. Deixa eu bagunçar tudo. No ano passado foi. Peguei cilíndricas, foi mal. E aqui não seria φ, não, que seria z, foi mal. Situação, hein? Aqui seria derivado com respeito a z. Muito bem. Acontece, né? Estou não passando isso aqui, essa belezinha aqui. Deixa eu só corrigir lá agora, tá? Ok. Então, agora estamos caminhando. Tá tudo certo. Bom, então, se a gente faz essa consideração, se a gente assume que o potencial depende só de R de θ, então você não vai ter derivado com respeito a φ. Seria esse último termo aqui. Então, esse termo aqui para a gente, no nosso caso, embora na forma geral apareça, mas no nosso caso ele não vai aparecer. Tá bom? Então, devido à nossa escolha, esse termo aqui ele vai ficar de fora. Então, o nosso Laplaciano vai ter só isso aqui. Que é a derivada parcial de φ com respeito a φ, variável coordenada vai ser zero. Muito bem. Bom, então a equação da Laplace. Como é que ela vai ficar? Vai ficar simplesmente Laplaciano de φ igual a zero, que é a forma geral dela, independente do sistema de coordenadas que você utilize para expressar essa equação, mas ela vai assumir a seguinte forma. Então, esta equação da Laplace, forma geral. Agora, quando você assume que o seu potencial ele depende só de r θ, nós teremos só isso aqui, ó, atuando em φ, tá ok? E isso tudo vai ser igual a zero, já que a equação de Laplace tem essa característica, Laplaciano de φ igual a zero. É como se a gente estivesse buscando determinar o potencial na região em que você não tem distribuição de cargas, mas por uma simetria, por um problema que envolve simetria esférica. Tipo aquela esfera que a gente falou, né, de uma esfera condutora colocada num campo elétrico uniforme. Muito bem, então temos aqui uma equação diferencial parcial e a gente precisa resolver esta equação. Como é que seria qual seria o procedimento para a gente resolver essa equação aí? Alguém sabe? Bom, o chute que a gente tem que dar para resolver essa equação é assumir que essa função, que é a função de r θ, ela pode ser expressa como sendo um produto de uma função que depende só de r vezes uma função que depende só de θ. Isso é muito parecido com o procedimento que vocês viram em física moderna para a equação de Schrödinger, né? Que a gente faz em mecânica quântica. E geralmente, sempre que você tem equações diferenciais parciais, a gente recorre a esse procedimento. É a primeira tentativa que a gente tem para resolver, né? Que a gente faz para resolver. Então vamos lá. Então a gente vai assumir então que essa função que aparece aí, esse φ, ele é o φ de r θ, vai ser uma função só de r, que eu vou chamar um z de r, e um f de θ, tá bom?
Podia ser qualquer letra aqui, eu estou usando essas letras porque eu acho que foram essas que o autor usou no livro que a gente está usando como base. Esse aqui é o nosso ansatz, é o nosso chute, né? Para resolver essa equação. Essa suposição aí é chamada de separação de variáveis, é isso que a gente está tentando fazer. Esse aqui é o nosso chute. Tá bom? No final de tudo, a gente vai pegar, descobrir quem é Z, depois descobrir quem é R e colocar aqui e montar a solução dessa equação. Perfeito? Perguntas, dúvidas, clamores, lamentações, enfim, vontade de chorar, alguma coisa desse tipo aí. Pode falar. Pode ficar à vontade. A hora é essa de perguntar, né? É lógico que na aplicação dos problemas a gente não vai ter que deduzir essa equação novamente, que nós faremos, vai ser só aplicar as condições de contorno para descobrir quem são as constantes que aparecem, como a gente já argumentou aqui. Mas é importante que a gente saiba de onde vem a solução, como é que você constrói essa solução. Muito bem, então vamos lá, vamos substituir essa equação, já que a gente está dizendo que isso aqui é a solução da equação da Laplace. Então, ao substituir esse φ em todos os termos, você vai ter isso igual a zero, vai ter igualdade. Então, vamos lá. Então, substituindo essa equação acima, ficaremos com 1 sobre r quadrado. A derivada, gente, aqui ela é a derivada parcial em R, então vai atuar só na parte em Z. Então, para essa variável, para essa derivada, o f ele é tido como uma constante. Então, você pode simplesmente tirar o f da derivada. E aí, a derivada também parcial, quando ela atua numa função que depende agora só de R, ela vira uma derivada ordinária, e ficaremos aqui com R2 df dr. Beleza? Caramba, df é Z aqui, foi mal. Quer dizer, essa função de R, né? Tudo bem? Então, f ficou aqui fora na derivada e o z ficou dentro da derivada do r. Então, aqui ficaremos com sobre r2 seno ao quadrado de θ. Deixa eu ver se é uma coisa, gente, uma coisa que eu estou na dúvida aqui, se eu copiei errado ou não. Acho que eu fiz besteira aqui no Laplaciano da aula passada. O seno quadrado deve ser no último termo, foi mal, gente. O seno quadrado é aqui. O seno quadrado é nesse camarada aqui. Caramba, foi só errinho aqui no final da aula passada. O seno quadrado é nesse. É isso mesmo. Estava achando estranho, apareceu o seno quadrado aqui, mas aqui não tem um quadrado para o seno. Desculpa aí os erros da aula passada, terminando refletindo agora para a gente, né? Ainda bem que eu percebi a tempo. Então o quadrado aparece aqui, ó, nesse camarada. E exatamente o termo que não vai ter, não vai sobrar para a gente. Então aqui não temos esse quadradinho, beleza? Bom. Ok, então aqui ficamos só com seno de θ. Muito bem, seno de θ, aí a derivada vai atuar só na parte angular, o z então ele sai como se fosse uma constante, né? E a derivada vai virar a derivada ordinária, então ficaremos aqui ó, com seno de θ, e aqui df de θ. Já percebi que está parecendo algo semelhante àquela equação lá de cima que a gente apareceu aqui, né? Ó, aquele fator lá, de 1 sobre seno, derivada do seno, enfim. Isso aqui vai ficar igual a zero. Muito bem. A nossa ideia é separar esses dois termos como se fosse uma função só de R e uma função só de θ. Mas só que nesse momento está tudo misturado, você tem R aqui, ou você tem um θ, aqui você tem R θ, R aqui mais uma vez, então está uma mistura grande. Para a gente conseguir separar mesmo, deixar um termo só função de R e um termo só função de θ, é preciso fazer o seguinte. É preciso multiplicar todo mundo aí por, deixa eu ver aqui, R2 sobre FZ.
Acredito que isso vai resolver, sim. Então, quando você fizer esse produto aqui, ó, esse f que está aqui, que é a função de θ, desaparece, vai ficar 1 sobre z. R2 também vai desaparecer, mas vamos ver o que é que vai restar. Então, aqui vai ficar 1 sobre z, derivada com respeito a R, de R2, dz dr. Fez fator aqui, né? A gente assumiu com Rzinho ao quadrado, sumiu com F, ficou só 1 sobre Z embaixo. Próximo termo vai ficar, desculpa, gente. Vai ficar 1 sobre F grande, porque o Z já foi embora. O Rzinho quadrado também desaparece. E aqui a gente vai ficar com isso, 1 sobre F, seno de θ, d de θ, e aqui teremos seno de θ, df, dθ igual a zero. Então, agora sim a gente conseguiu separar, deixar um termo função, função só de R, que é esse aqui, ó. Esse camarada vai depender só do R. Por quê? Porque o Z é função de R e as derivadas, ou as derivadas, né, vão levar uma nova função de R também. Então, isso aqui é só depende de R. Tá bom? E esse segundo termo, você tem F, que é a função de θ, tem o próprio θ aqui, ou seja, isso aqui é só uma função de θ. Ok? Função de θ. Então, você tem uma função de R, mas é uma função só de θ igual a zero. Imagine que isso deve acontecer para qualquer R, qualquer θ. Bom, é lógico que você pegar um valor específico de R, um valor específico de θ, se você pegar um valor específico para cada uma dessas coordenadas, você pode ter uma igualdade sim, você pode levar isso a igual a zero, mas para todos os valores de R e θ, a única saída para aí seria se você assumir que isso aqui é uma constante, esse termo aqui seria uma constante, e esse termo aqui também seria uma constante, só que com sinal trocado. Então, o lance é a gente assumir que esse primeiro fator aqui tem que ser uma constante K, por exemplo, e esse segundo fator tem que ser uma constante menos K, para que quando você somar duas constantes, você tenha isso igual a zero. É o único jeito, já que isso aqui depende só de R, isso aqui depende só de θ. Perfeito? Bom, esse processo, esse procedimento aí, leva a gente a duas equações diferenciais. Uma equação envolvendo a variável R, que é chamada equação radial, e outra equação envolvendo a variável θ. Beleza? Então, vamos cair em duas equações. A primeira é 1 sobre Z, ddr, dr2, dzdr, ok? Isso tudo igual a uma constante K. Poderia ainda melhorar essa equação, posso passar o Z multiplicando e derivar aqui o produto, então ficaríamos com R2, derivada do segundo, mais 2R, que é a derivada do primeiro, vezes o segundo. Isso tudo igual a menos, igual, desculpa, KZ, né? O ZK. Mas quando você passa para o outro lado, vai ficar menos KZ. Ok, gente? Então dá para perceber que isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea, que não tem coeficientes constantes também. A gente vai ver como pode resolver isso para encontrar a solução dessa equação. Deixa eu só conferir, ver se está tudo certo. Alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Ó, aqui está a equação. Não coloquei a forma dela daquele jeito que eu coloquei explícita lá, mas está tudo certo por enquanto. Então, temos aqui a equação radial, que é a nossa primeira equação diferencial ordinária. Então, esse processo de separação de variáveis leva a duas equações diferenciais ordinárias. Uma delas é essa aqui, que a gente vai resolver daqui a pouquinho. Quer dizer, não sei se vai dar tempo hoje, mas vamos tentar. Então, a primeira das equações é essa. Equação radial.
E outra equação que vai surgir é a equação angular, que é a equação que envolve só o θ. Então, vou pegar tudo isso aqui, né? Para não perder tempo copiando. E igualar isso tudo a menos K. Então, nesse procedimento, esse K é chamado de constante de separação, tá bom? Então, K é a constante de separação que aparece aí. Muito bem, então ficamos com isso tudo aqui igual a menos K. Agora, e olha só, olha para essa equação, eu vou até copiar outra e colocar aqui embaixo. No começo da aula a gente estava falando sobre a equação de Legendre, né? Então nessa primeira parte da aula a gente falou sobre isso aqui, ó. Sobre isso. Tá lá embaixo só para a gente ficar olhando para as duas. Olha só. A equação é do mesmo jeito. Ó. A diferença é que o F está multiplicando o K, só passar multiplicando o F aqui, ó. Mas a equação é a mesma, a equação de Legendre. E aí a gente, já que a gente quer soluções regulares entre 0 e π, porque o θ varia de 0 até π, eu vou assumir que esse K ele deve ser menos n, desculpa, tem que ser n que multiplica n mais 1. E esse n tem que ser 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. Beleza? Então, só lembrando dessa equação, a gente pode concluir que o K deve ser dado por n mais 1. E esse n tem que ser um inteiro positivo. Só isso. Beleza, pessoal? Então, não vou resolver essa equação, vou só pegar emprestado aquilo que a gente já discutiu. Então, vou assumir que esse K tem que ser n mais 1, tá bom? Então, para que você tenha soluções regulares, é preciso assumir K igual a n mais 1. Para que o fio potencial como um todo seja regular, né? No intervalo de 0 até π. Bom, obviamente, nesse caso aí, né, gente? Nesse caso, já que a gente está fazendo essa escolha, a gente sabe que as soluções regulares são dadas pelo P de n, então nosso f de θ vai ser nada mais, nada menos do que o P de n de cosseno θ. São as funções, né, que representam as soluções, essas soluções regulares que a gente busca aqui. Tranquilo? Tá tudo certo, pessoal? Já encontramos aqui a solução da parte angular. Sem precisar fazer nenhum cálculo, né, para resolver essa equação diferencial. Nos apoiamos apenas naquilo que a gente já conhece, no que foi colocado aqui para vocês. Beleza? Então, essa é a nossa conclusão. Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Por enquanto, sim, professor, acompanhando. Pronto, massa. Bom, então, assim, das duas equações que a gente tinha para resolver, a radial e a angular, a gente já encontrou a solução de uma delas, que é exatamente isso que está aqui, ó, que a gente acabou de apresentar para vocês. Então, essa é a solução da parte angular, da equação angular, que é essa equação aqui, ó. Equação angular. Por coincidência, caiu na equação de Legendre, né? E a gente já sabe como é que devem ser as soluções da equação de Legendre. Então, baseado no intervalo do θ e da necessidade da gente ter uma solução regular nesse intervalo, então a conclusão é que o K deve ser dado por esse fator aqui. Então, não vai ser qualquer coisa, o K tem que assumir essa expressão.
Obviamente, como o K está na expressão da equação radial, ele está dentro da equação radial, a gente vai ter que voltar com K para essa equação radial e resolver, encontrar o Z pensando exatamente nisso aí. Bom, então agora a gente vai para, se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai resolver a equação radial. Espero fazer isso mais uns 10 minutinhos, para a gente não perder o raciocínio. E na próxima aula a gente poder aplicar essa solução aí. Solução da equação radial agora. Tá travadinho, desculpe. Bom, a gente já destrinchou a equação ali, já colocou de uma forma bem adequada para a gente trabalhar a solução. Falta só colocar o valor de K para poder seguir em frente. Então, essa é a nossa equação aqui, ó. Eu só substituir o valor de K. Pronto. Então, aqui vai ficar N mais 1. Z igual a 0. Pronto. Só colocamos o valor de K nesse termo aí. Bom, como eu falei, essa equação não é equação daquelas que a gente gosta de resolver. Essa equação não possui coeficientes constantes, embora seja linear, seja homogênea, mas ela não possui coeficientes constantes. Então, a princípio, a gente teria que recorrer ao método de Frobenius para achar a solução dessa equação, mas, devido à forma dela, dá para a gente fazer a seguinte escolha. Dá para a gente tomar como hipótese que a solução é do tipo Z do tipo R elevado a lambda. Então, essa vai ser a nossa hipótese para resolver essa equação. Por que isso? Desculpa. Porque se você olhar para a equação direitinho, vou até fazer isso aqui do lado. Você vai ter derivada segunda no Z, vai ter derivada primeira, mas a derivada segunda está multiplicada por R quadrado, e a derivada primeira por R. E esse termo aqui é o termo sem derivada. Né? Então, vejam só, teremos um termo do tipo R2, que está aqui, teremos a derivada que vai aparecer um termo do tipo lambda menos 2, e toda vez que você deriva, você desce uma potência, então derivou duas vezes, essa potência aqui diminui duas vezes, né, de 1. Então, tipo, se você tem R elevado a 3, como é que é a derivada de R elevado a 3? 3, R elevado a 3 menos 1, não é isso? Então, toda vez que você deriva, você subtrai uma potência, né? Você subtrai o expoente do fator 1, do número 1. Então, você tem que fazer sempre isso. Então, se você derivou duas vezes, você vai ter alguma coisa proporcional a isso. Tá bom? Então, aqui você vai ter um termo proporcional, digamos assim. Vou colocar um termo alfa aqui de proporcionalidade. Né? Faria exatamente, às vezes, esse fator aqui. Aí você teria o termo aqui mais 2, um termo aqui proporcional a... Primeiro tem um R, né, mas um termo proporcional a R menos 1, a lambda menos 1, desculpa. E, por fim, o termo menos N mais 1. Como a gente vai ver isso? Vou fazer isso aqui para vocês ainda, tá? Esse Z que, no caso, é elevado a lambda. Muito bem. Se vocês observarem, cada termo aí, ó, cada termo, ele é da ordem R elevado a lambda. Cada termo. Esse aqui vai ter 2, lambda menos 2. Então, esse aqui vai ser um termo da ordem R elevado a lambda. Então, aqui você vai ter um alfa, aqui você vai ter um beta, tá certo? Vai ser assim, estou dizendo só como é que vai funcionar. O termo N mais 1, tudo isso elevado a lambda. A gente vai se separar com isso aqui. Aí daí dá para você descobrir quem são os valores do lambda que estarão contidos dentro do alfa e do beta, para que essa igualdade seja satisfeita. E aí você consegue encontrar dois valores que são as duas soluções possíveis para essa equação. Tá bom, gente? Não sei se vocês entenderam, mas a questão de você escolher fazer esse chute aqui, supor que a solução é do tipo R elevado a lambda, é porque você tem derivada de ordem 2 multiplicada pela potência 2 do R,
você tem derivada 1, de ordem 1, multiplicado pelo termo R. Isso vai levar a uma relação desse tipo aqui. Alguma coisa é elevado a lambda igual a zero. E aí você pode descobrir quem são os lambdas a partir desse camarada aqui, quando você igualar isso a zero. Tá bom? Então, assim vai ser assim que vai funcionar a resolução dessa equação. Tudo certo? Se fosse a equação que tivesse mais alguma coisa, R3, 3, D3 e DR3, você faria do mesmo jeito. Então, só dá para fazer esse tipo de chute aqui, ó, assumir essa hipótese se você tiver comportamento dessa forma aqui. Um R quadrado com derivada de segunda, um R com derivada primeira. Um R ao cubo com derivada terceira. E assim vai. Tudo certo, pessoal? Dá tempo a gente terminar isso? Mais aí uns 10 minutinhos. É só derivar e resolver a equação de segundo grau, a gente fecha esse problema aí. Vocês querem que eu continue ou querem parar? A gente já completou 1 hora, né, de aula. Posso seguir em frente? Pode, professor. Para concluir, se for curtinho, tá de boa. Melhor, é curtinho. Então vamos lá. Então, já que a gente está assumindo que isso aqui é hipótese, então, que essa solução é desse tipo, né? Eu vou ter que colocar aqui, cada termo isso tem que ser igual a zero. Então, vou chamar essa equação aqui de asterisco. Isso aqui é equação, sei lá, 2 asteriscos, por exemplo. Eu vou substituir 2 asteriscos em 1. Vou fazer logo a derivada direta aqui. Aqui vai dar um R2. Quando você deriva uma vez, vai dar lambda. Vai cair o lambda do R aqui, ó. Quando você deriva de novo, vai cair o lambda menos 1. Se vocês fazem isso em casa, e aqui vai dar um R, lambda menos 2. Então, isso aqui é a derivada segunda desse cara que aparece aqui. Aí a gente tem ainda 2, R. A derivada primeira vai ser lambda, R elevado a lambda menos 1. Aquilo que eu falei, as potências, está vendo? Menos N mais 1, R elevado a lambda. Tudo isso igual a zero. Então, você pode colocar o R elevado a lambda em evidência, porque de fato ela aparece em todos os termos. Quando você somar as potências aqui, ó, esse 2 com isso vai dar lambda, esse 1 com isso aqui vai dar lambda, então teremos lambda menos 1, mais 2 lambda, menos N mais 1, tudo isso multiplicado por R elevado a lambda, igual a zero. Gente, aqui a gente tem 2 fatores multiplicando, que estão multiplicando, né? E isso igual a zero. Então, a gente tem 3 possibilidades para que essa quantidade seja nula. Ou o termo entre chaves é zero, ou o R é zero, ou as duas coisas. Então, a gente não quer o R igual a zero, a gente quer a solução para um R qualquer. Então, a única saída é assumir que esse termo aqui entre chaves, ele deve ser nulo. Tá bom? Então, aqui a gente pode desenvolver, vai ficar... preciso mais de chaves agora, né? Ficaremos com lambda ao quadrado, menos lambda mais 2 lambda que aparece aqui, vai dar mais lambda, tá ok? Menos n que multiplica n mais 1, igual a zero. Equação de segundo grau vai me permitir obter 2 valores para lambda e, consequentemente, achar as possíveis soluções para essa equação. Ok, então vamos lá usar a fórmulazinha de Bhaskara do nono ano. Então, aqui vai ficar menos b, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de b quadrado, ou seja, 1, menos 4, vezes a que vai dar 1 também, vezes c que vai dar menos n, que multiplica n mais 1. É assim? Vai dar meio, todo mundo é dividido por 2. Todo mundo dividido por 2. Vou só terminar isso aqui que a gente encerra, tá? A gente tá aula. Então, isso tudo dividido por 2. Ok. Então, o lambda vai ser menos 1, mais ou menos quem? Aqui vai ficar a soma. Então, ficaremos com 1 mais 4n
n mais 1, elevado a meio. Tudo isso dividido por 2. Muito bem. Agora, a gente pode simplificar isso aí. Vou tentar simplificar esse termo que está dentro da raiz. Então, vou desenvolver, na verdade, isso vai ficar assim, ó, lambda igual a menos 1, mais ou menos. Aí a gente vai ficar com 1 mais 4n2, né, assim, mais 4n, dentro da raiz. Isso é um quadrado perfeito, se vocês olharem direitinho aí, isso vai ser o quadrado de 2n mais 1. Tá aqui dentro, essa soma todinha. Então, a gente pode escrever isso como sendo 2n mais 1 ao quadrado e cancelar a raiz, que aparece ali em cima. Expoente. Tudo certo? Bom, aqui a gente vai ficar com lambda, que é igual a menos 1, mais ou menos 2n mais 1, que ficaria 2n mais 1 ao quadrado, isso tudo dividido por 2n mais 1 ao quadrado, desculpa, elevado a meio, que ficaria só 2n mais 1. Bom, enfim, finalmente encontramos a solução. Deixa eu ajeitar isso, que foi parecendo... Só tem uma solução aqui. Então, aqui fica menos 1, mais ou menos 2n mais 1, né? Porque, afinal de contas, tudo que está aqui dentro, isso que está aqui é 2n mais 1 ao quadrado. Se fizer, né, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, vai dar exatamente o que está aqui. Então, isso tudo dividido por 2. Aí, essa simplificação nos permitiu descobrir que são lambdas possíveis, né? Encontrar as expressões por lambdas. Então, agora a gente vai ter lambda linha e lambda duas linhas. O lambda linha vai ser tipo a soma. Se você somar aqui, vai ficar menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, aqui vai ficar 2n sobre 2, ou seja, n. E encontramos uma das raízes, e a outra vai ser lambda duas linhas, que é menos 1 menos 1 aqui, vai ficar menos 2 mais 2n, ou seja, sobre 2 vai dar n menos 1. Correto? É isso, né? N menos 1. Deixa eu só conferir aqui para a gente fechar. Menos 1. Não, menos n mais 1, porque tá dando errado ali. Ah, sim, porque tem menos aqui no n. Desculpa, gente. Vai ficar menos n menos 1. Pronto, que tem esse menos aqui, problema, foi mal. Bom, e a gente descobriu, então, finalmente, uma vez que você conhece já as duas soluções, os dois valores para lambda, você pode voltar e escrever a solução da seguinte forma. O Z de R vai ser a combinação de duas soluções independentes. Tipo, você pode chamar de C, CN, sei lá, ou AN, não sei como é que eu coloquei ali. Deixa eu ver como é que eu coloquei para ficar manter o padrão. AN, B, pronto. Então, você pode, então, agora escrever o seu Z, que vai ser um Z de N, já que ele depende desse número N aí. Então, a gente pode colocar esse índice aqui nele embaixo, tá bom? E aí ficaremos com a constante AN vezes a primeira raiz, que é R elevado a N, mais Bn R elevado a menos N mais 1. Pronto. Com isso a gente achou a solução radial. Solução radial, já temos a solução angular. Agora só a solução radial. E finalmente, né, você pode escrever a solução da equação de Laplace, ou as soluções. Aqui poderia ser soluções também, né? Porque você tem n igual a 0, 1, 2 e assim vai. Então seria mais legal colocar soluções. Então, para finalizar a solução da equação da Laplace, vamos ficar com
Desculpa aí a travada que deu aqui agora no computador. Bom, é só pegar o produto agora das duas soluções, né, tanto a parte radial quanto a parte angular. Você tem a solução da equação da Laplace. Olha isso, tá só atrasando. Então, finalmente, a gente chega. Mesmo nesse caso aí de coordenadas esféricas, a gente vai ter um φ de n, que é um φ de n de r θ, que é um a de n é elevado a n mais um b de n é elevado a n a menos n mais 1, desculpa. Tudo isso multiplicado pelos p de n aqui, que são os podrão de legenda. Pronto, deixa eu só fechar aqui. Muito bem. Bom, não quer funcionar, mas tá pretinho aqui, então. Pronto, com isso a gente encontrou as soluções possíveis. Obviamente, como eu falei, o n vai ser 0, 1, 2, 3. E aí, pelo primeiro teorema que a gente colocou sobre a equação da Laplace, a solução geral vai ser assim, ó. Porque essas são as possíveis soluções, né, da equação, mas a solução geral vai ser a combinação disso aí. A solução geral vai ser o φ de r θ, que é uma soma em n, de 0 até infinito, de φ de n, que é tudo isso que a gente colocou aí em cima. Pronto. Então, a solução geral vai ser dada por essa expressão aqui. Então, é essa equação que a gente vai utilizar, a expressão que a gente vai utilizar para poder encontrar a solução de um determinado problema físico. Tá ok? Que a gente vai fazer aplicar as condições de contorno para descobrir quem são essas constantes que aparecem aqui, os adientes e os bedientes, por exemplo, para um problema específico. Então, a gente ajusta essa solução às condições de contorno que forem dadas e aí resolve tudo. Então, nós não vamos precisar fazer todo esse procedimento aqui que a gente fez hoje, né? Na hora de resolver um problema. É só pegar o que está prontinho aqui, que nós acabamos de fazer, e comparar com as condições de contorno e automaticamente descobrir quem são as constantes que aparecem na solução. Travou aqui, legal. Bom, desculpa ter passado aí mais uma vez da hora, um pouquinho. Queria saber se vocês têm perguntas sobre isso. Vocês estão bem calados aí. Deixa eu parar a gravação.